Olá pessoal, eu sou o Dogival e nós estamos continuando aqui a nossa playlist sobre nutrição animal. O que eu quero deixar claro para vocês aqui é que essa playlist ela é um pouco mais avançada. Então, eu recomendo que para que você acompanhe ela com maior conforto, dê uma olhada na nossa playlist que nós temos aqui no nosso canal sobre nutrição básica e alimentação básica. Vai fazer com que você acompanhe essa playlist com mais eficiência. A propósito, se você viu valor nesse conteúdo, curta e compartilhe. Isso vai ajudar com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dele. Bem, nós resolvemos fazer uma abordagem diferente do que nós já fazíamos nas playlists anteriores. Aqui nós vamos mediar a aprendizagem a partir de um problema proposto. E o problema hoje versa sobre a microbiologia do trato gastrointestinal dos animais. Então vamos ao problema. Um produtor acaba de entrar no ramo de confinamento de bovinos e relatou a você problemas de acidose num lote de animais. Então, um lote de animais que o produtor relatou, problema de acidose. Esse problema de acidose ele foi relatado em um lote de animais recém-alojados. E geralmente o que é que você foi, durante que identificou esse acidose? Menos de 10% dos animais estavam ruminando, os animais estavam apresentando desidratação, fezes mucosas, baixo consumo e baixo ganho de peso. Durante o diagnóstico na propriedade, o produtor deu as seguintes informações. O lote que foi confinado, ele era proveniente de uma fazenda que fazia recria e cria em regime de pasto. Assim que os animais chegaram ao confinamento, foi ofertada uma ração na forma de mistura completa à vontade. E essa ração era composta de volumoso e concentrado na relação de 20-80. O que está acontecendo com este lote de animais e quais as medidas para evitar esta condição? Então, nós vamos analisar esse problema pela chave ou pela ótica da microbiologia. Então, quais são as modificações que ocorreram aqui? Bem, trata-se de um lote de animais que apresentam um quadro de acidose, mas o que nos chama a atenção são as seguintes informações. São animais que são provenientes de uma propriedade na qual se fazia cria e recria em regime de pasto. E esses animais, ao chegarem no confinamento, eles foram submetidos a uma dieta com relação volumoso concentrado 20-80 favorável ao concentrado. Então, o que é que aconteceu? Bem, do ponto de vista microbiológico, pessoal, os micro-organismos do trato gastrointestinal dos animais, nós podemos fazer uma divisão em grupos microbianos, principalmente daqueles que degradam carboidratos, que é o de interesse aqui nesse problema, aqueles grupos que degradam carboidratos, nós podemos fazer uma divisão no grupo que é fermentador de carboidratos não fibrosos e o grupo que é fermentador de carboidratos fibrosos. Dentro desses carboidratos fibrosos, nós temos a FDN, que é o principal componente das forrageiras. Essas diferenças relacionadas ao grupo que fermenta carboidratos fibrosos e não fibrosos, elas foram bem abordadas na playlist sobre nutrição animal. Entretanto, vale a pena a gente rememorar aqui. Então, o que é que nós temos? Esses micro-organismos que fermentam carboidratos não fibrosos, eles apresentam uma exigência nutricional muito diferente dos fermentadores de carboidratos fibrosos. Os produtos finais da fermentação dos micro-organismos que fermentam carboidratos não fibrosos geralmente também diferem dos fermentadores de carboidratos fibrosos, bem como a dinâmica de crescimento desses micro-organismos. Logo, em animais que são criados, por exemplo, em regime de pasto, certo? Eles vão apresentar uma grande quantidade de micro-organismos fermentadores de carboidratos fibrosos, ou seja, micro-organismos responsáveis por fermentar a FDN. Esses micro-organismos fermentadores de carboidratos fibrosos normalmente apresentam uma faixa ótima de sobrevivência com pH por volta de 6,6, 6,8. Levemente ácido, que normalmente é o pH presente no rumen desses animais.
que se alimentam exclusivamente de pasto. Também esses micro-organismos eles vão produzir e demandar uma grande quantidade de nitrogênio amoniacal como fonte de nitrogênio, e esses micro-organismos também às vezes vão demandar ácidos graxos de cadeia ramificada para a construção dos seus próprios aminoácidos. Bem, essa configuração aqui dos micro-organismos que se alimentam de regime pastejo é completamente diferente, por exemplo, daqueles micro-organismos que são fermentadores de carboidratos não fibrosos. Ou seja, no concentrado, nós temos os micro-organismos fermentadores de carboidratos não fibrosos. Esses caras aqui, por outro lado, eles apresentam as condições de pH mais brandas, que circulam entre 5,8 e 6,2. Normalmente tem exigência por aminoácidos e eles se crescem, né, numa velocidade maior, tendo então a produção, esse aqui prevalentemente de propionato como ácido graxo predominante, e esse grupo aqui normalmente com predominância de acetato. Bem, pessoal, então tá claro para vocês aqui que existe uma diferença consistente entre esses grupos de micro-organismos. E o que é que aconteceu no caso específico desses animais que chegaram à propriedade do produtor e foram imediatamente submetidos a uma dieta com alto nível de concentrado? Bem, o que aconteceu foi que os animais tinham no seu rumen micro-organismos fermentadores de carboidratos fibrosos. Eles estavam ajustados a esses carboidratos fibrosos e eles tinham micro-organismos fermentadores de carboidratos fibrosos. Esses micro-organismos eles são suscetíveis a variações bruscas de pH e eles são bem eficientes em retirar energia das forrageiras. Entretanto, o que aconteceu foi que os animais consumiram uma grande quantidade de carboidrato não fibroso. Lembram da relação volumoso concentrado 20-80 favorável ao concentrado? E esse maior volume de carboidrato não fibroso provocou, então, assim que chegou ao rumen, uma ampla fermentação por alguns grupos de micro-organismos, né, de uma população microbiana, e essa ampla fermentação fez com que o pH ruminal ele caísse. Essa queda no pH ruminal leva tanto à morte ou a parada, a cessação de crescimento dos micro-organismos degradadores de carboidratos fibrosos, como também leva a uma produção de ácido lático. O lactato não é um ácido graxo volátil, entretanto é um ácido graxo que tem um pKa muito baixo. Então é um ácido graxo extremamente forte para as condições do ambiente ruminal. Isso quer dizer que ele se dissocia muito rapidamente e que ele libera os prótons, né, o hidrogênio, em grande quantidade no rumen, contribuindo para um aumento da quantidade de nitrogênio ionizável e com isso a queda do pH. Bem, pessoal, então esse produtor ele não fez uma correta adaptação dos animais. Para que serve essa adaptação? Essa adaptação ela serve para transicionar a prevalência da população microbiana degradadora de carboidrato fibroso para degradadora de carboidrato não fibroso. E essa transição ela pode ser feita a partir de diferentes estratégias, né? Seja com a mesma dieta e você vai trabalhando na restrição àquela dieta. Geralmente o animal consome 70%, depois consome 90%, depois consome 100% do que ele consumiria, né, na dieta para se adaptar. Ou então você vai trabalhando numa dieta em que você tem dietas diferentes, né, com relação aos teores de fibra, dietas menos quentes, e você vai esquentando a dieta, ou seja, colocando carboidratos nessa dieta. Para que serve esse processo gradativo? Nós sabemos que os micro-organismos, né, esse pessoal aqui, eles transicionam. Então a população microbiana ela é bem diferente dos animais que são adaptados ao consumo de carboidratos fibrosos e que são adaptados ao consumo de carboidratos não fibrosos. Isso já está bem estabelecido na literatura. Entretanto, essa transição ela não pode ser brusca, ela deve ser gradual para permitir que o próprio hospedeiro também se adapte às modificações que ocorrem no padrão de fermentação ruminal.
principalmente para permitir que o próprio epitélio do rumen se adapte aos processos de absorção da maior quantidade de ácidos graxos produzidos, por exemplo, por esses micro-organismos fermentadores de carboidratos não fibrosos. Então, o que aconteceu nesse problema aqui foi um clássico problema de falta de adaptação dos animais, né? Então, os animais eles precisavam ser transicionados, eles vieram do regime de pastejo, eles precisavam ser transicionados, a população microbiana precisa ser transicionada, então os níveis de concentrado deviam ser aumentados gradativamente para que nós tivéssemos, então, uma população degradadora de carboidrato não fibrosa suficiente e um crescimento de papila ruminal suficiente para garantir a absorção desse excesso de ácido graxo volátil e impedir, por exemplo, problemas de acidose ruminal. Então, para que o produtor não tenha mais essa condição, né, que é outra questão, o produtor deve fazer uma adaptação correta. Essa adaptação ela tem diferentes protocolos, tá certo? Entretanto, todos os protocolos eles têm como base específicos o quê? Todos os protocolos têm como base específica o quê? Um processo de adaptação gradual, tanto da microbiota ruminal como da própria anatomofisiologia do trato gastrointestinal do animal hospedeiro, no caso o ruminante. Ok, pessoal? Eu espero que isso tenha sido instrutivo para vocês. Se vocês têm alguma dúvida ou algum comentário para fazer sobre essa explanação que a gente fez ou não ficou algo claro, por favor, façam aqui nos comentários. Eu vou ter muita satisfação de responder para vocês. Tá ok? Muito obrigado.